aqui no canal sobre as novas formas de relacionamento com a questão da tecnologia. Então eu vou pedir a você que, se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe para que nós possamos atingir um número maior de pessoas que se interessem pelo tema de comportamento humano que nós falamos às sextas-feiras. Muito bem, nós sabemos que os relacionamentos nos dias de hoje não são mais no mesmo formato que no século passado. No século passado, 2020, 21, 22, é outro formato daquele formato de 1990, 98, 95, né, os anos 80, em que você saía e você ia conhecer alguém numa festinha, num bailinho, num encontro de jovens, e ali você começava a perceber o interesse do outro também, e vocês conversavam e nós podíamos marcar ali um momento de lazer com os amigos, um sorvete, né, alguma saída, até mesmo lá atrás, nos anos 70, início dos anos 80, as pessoas marcavam para se encontrar num parque de diversões. Então, hoje as coisas mudaram, no século XXI, o formato de relacionamento ele passa muito por esse impacto da tecnologia, que nós estamos falando então do quê? Das redes sociais. Nós estamos falando aí a forma como as pessoas se conhecem hoje foi totalmente transformada. E não é só via redes sociais. Nós temos ali aplicativos de namoro, nós temos comunicação online, nós temos vários formatos com a tecnologia que nos permite conhecer alguém. Tem um lado muito bom disso, mas tem, como tudo na vida, tem os dois lados. Essa novas formas, na realidade, né, de conexão, elas devem ser muito bem entendidas pelas pessoas. Por quê? Porque na internet, algumas pessoas dizem que elas são o que elas quiserem ser. E, na verdade, é isso mesmo. Eu posso postar ali que eu estou em qualquer lugar do mundo, que eu sou uma pessoa formada em uma das melhores universidades do mundo. Mas como é que vai ser na hora da conexão com quem se comunicar comigo? Será que o outro vai estar tão empolgado, tão seduzido por esse perfil equivocado, para não dizer falso, que eu tentei passar na mídia social, na rede social, nas mídias? Como é que seria essa questão de lidar com as formas de relacionamento nos dias atuais? Como é que nós podemos imaginar a evolução do processo de comunicação e as novas conexões? Bom, no primeiro momento, o que nós ouvimos muito são que as pessoas acabam conversando muito na rede social e via vários aplicativos, elas acabam se colocando ali à disposição do outro, para ir lá até o local que o outro está, até o estado que o outro está, até o bairro que o outro está, e às vezes até ao país que o outro está, para conhecer melhor tudo isso que foi vendido na rede social, via tecnologia. Bom, nós temos aí que perceber também que, como eu disse no início, na rede social cada um é o que bem entende. Até que ponto a minha expectativa, se no mundo conhecer presencial eu já coloco uma expectativa no outro, que essa expectativa é minha e o outro é o que ele é, até que ponto na rede social, via tecnologia, eu também não coloco, às vezes, uma expectativa um pouco maior, né? Porque ele me falou tanto isso, porque ele tem não sei quantos seguidores, porque ele me disse aquilo, e aí eu fico imaginando o que eu preciso nessa relação de agora, o que eu espero encontrar nessa pessoa, e na verdade eu transfiro tudo para essa pessoa que eu estou começando a conhecer. O risco de dar certo existe? Claro que sim. Existe também o risco de dar errado? Sim, como nos relacionamentos presenciais também existe. Então, a tensão que a pessoa fica antes de conhecer pessoalmente
esse parceiro, esse conversante, esse ficante, esse namorado, e as pessoas nomeiam de acordo com a sua expectativa. Via internet é muito ampla, cada um pensa do jeito que quer pensar. Então é importante a gente entender que a conexão é muito boa, mas que eu tenho que baixar um pouco o meu nível de expectativa. Que o outro vai apresentar-se do jeito que ele é. Agora, o que eu vou ver no outro já é uma coisa de acordo, já é algo que está de acordo com as minhas. Vem ao encontro, essa expectativa, das minhas carências, das minhas formas de entender relacionamento. Se eu quero um príncipe encantado, eu só posso querer. Eu posso projetar no outro esse tal príncipe, só que ele não é. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa como outra qualquer, que naquele momento eu conheci via aparelho celular, via computador, via mídia social. Então, a importância da gente entender que existe pressão online também. Existe toda essa questão de comunicação, ela é um ponto que deve ser levado em consideração, porque existe toda uma pressão midiática ali, das mídias sociais, em, nossa, está dando certo, é isso mesmo, vai lá, ou ao contrário também. É um golpista, é isso, é aquilo, tem dos dois lados. Então você vai ter que aprender a equilibrar tanto o lado positivo, que realmente é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa, né, incrível, como o outro lado, até que ponto é realmente ou não é fruto da minha expectativa, da minha necessidade, da minha carência. É nesse ponto que deve haver o equilíbrio. Quando você consegue manter o equilíbrio, você está buscando ali ser uma pessoa mais autêntica. E é óbvio que você vai buscar autenticidade no outro também. Só que essa autenticidade vai estar muito ligada aos valores do outro. A minha autenticidade, ela se dá como? O que faz sentido para mim? O que é importante na minha vida? Então, eu vou ser uma pessoa bem autêntica quando eu for me vender para o outro, quando eu for falar de mim para o outro. E o outro? Como é que ele vê a vida? O que é que faz sentido para ele? Faz sentido ele conquistar, então ele vai se vender de um Dom Juan, uma pessoa maravilhosa, faz questão ali de mostrar que ele é uma pessoa excelente. Veja, você também tem narcisistas na internet, você também tem psicopatas na internet, você também tem pessoas maravilhosas na internet. Né? E aí vai um contraponto, eu tenho no consultório muito paciente que fala assim, Rosa, coisa boa não está sobrando, não está na prateleira. E aí eu perguntei que prateleira, né? A prateleira do cardápio que tem lá nos sites de relacionamento. Você abre e você vai escolhendo quem você quer. Existem pessoas que pensam assim realmente. Está errado? Não, é a forma como ela vê. Existem outras que falam assim, mas é mais fácil você conhecer por site de relacionamento, por aplicativo de relacionamento, porque a pessoa vai falando, vai sendo mais autêntica. Pode ser também. Por que não? Então nós temos que considerar as diversas possibilidades na hora de se pensar em assumir, em iniciar, em relacionar-se no formato online. E saber também que você está buscando autenticidade, mas como é que vai dar essa desconexão se for dar? Bom, será que você vai conseguir ali ter uma conexão com essa pessoa sem ser online? Sem você estar ali na conexão midiática da internet? Será que em algum momento você vai sentir essa necessidade de estar se conectando com essa pessoa, mas no formato presencial, por exemplo? E aí você vai perceber qual é o grau de vontade, de interesse do outro e o seu. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não necessariamente vamos imaginar que a pessoa mora em um outro estado, num outro município, num outro país. Por que eu que tenho que sair para ir? Será que podemos elaborar aí um meio termo e em um local onde seja bom para os dois, onde os dois se desloquem? É aí que você vai começando a perceber se existe interesse ou se existe ali aquela questão da é só uma bolha. E se for uma bolha e você encarar isso como bolha, ok. O duro é se for uma bolha de relacionamento para o outro e você acreditar que é um relacionamento maravilhoso.
Aí, lógico, vem a frustração, vem todas as questões que já falamos em outros vídeos, mas que não é o nosso principal hoje aqui. Então, eu tenho que pensar em cultivar a minha individualidade, apesar de estar apaixonado, apesar de estar com essa pessoa que eu conheci na mídia. Então, assim, será que eu tenho os meus momentos? Eu comigo mesmo? Será que eu tenho momentos em que eu posso conversar com uma amiga, com um amigo? E ser só eu? O outro não precisa saber disso. Então, nós estamos falando de formas de comunicação aberta aqui e honesta já desde o início. Eu quero manter a minha individualidade. Quando você não tem mais individualidade, quando o outro não te permite falar com um colega, uma colega, de forma reservada. Ele tem que estar presente, ele tem que estar sabendo de tudo. Isso começa a ser controle. E o controle ele pode ser considerado, sim, uma forma abusiva de relacionamento. Só que muitas vezes as pessoas só percebem depois do 3º ou 4º ano de relacionamento com essa pessoa que é extremamente abusiva. Mas no primeiro momento ela está inebriada, ela está encantada porque ela conheceu alguém via internet e isso vai ser muito bom e vai ser a pessoa da vida dela. A pessoa da sua vida tem que ser você. Você nasceu sozinho e inteiro. E nós vamos morrer sozinhos, esperamos que seja inteiro também, sem mutilação alguma. E quando eu falo em mutilação, não estou falando apenas dos membros do corpo. Estou falando de mutilação emocional, mutilação afetiva. Quando você se permite, o outro faz o que ele bem entender de você, tanto na forma presencial, quanto no formato das redes sociais. Então, é importante buscar apoio quando necessário? Sim. É importante o processo de terapia para você trabalhar a tua autoestima e não se permitir se deixar, muitas vezes, ali ser manipulado por essa outra pessoa que está do outro lado da tela, mas que você, na realidade, não conhece ainda. Vou deixar uma reflexão aqui hoje. Como é que você vê, no momento atual, os sites de relacionamento? Como é que você vê as redes sociais para relacionamento? Faz sentido para você que são novas formas de contato? E como é que você vê as possibilidades de nascer um relacionamento a partir das redes sociais? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez, curte, compartilha e se inscreve no canal. Até mais.